Olá, meu amigo engenheiro eletricista, seja bem-vindo ao nosso mini curso preparatório. Nesse mini curso nós vamos ter 3 aulas onde eu vou te ensinar o conteúdo sobre como se destacar da concorrência e ser muito bem valorizado pela sua hora técnica, atuando como perito engenheiro eletricista. O que você pode esperar da sua remuneração como perito judicial engenheiro eletricista e qual o volume de demandas na área. E os 3 elementos que determinam o sucesso do perito judicial engenheiro eletricista na prática. Então, um mini curso onde eu vou trazer também conhecimentos na prática e que vai complementar o conteúdo da nossa imersão ao vivo. Na nossa primeira aula você vai aprender como se destacar da sua concorrência e ser muito bem valorizado pela sua hora técnica, atuando como engenheiro eletricista. Como eu sempre falo para os meus alunos, seguidores, a perícia judicial é uma área que costuma valorizar o conhecimento aprofundado, os 5 anos de graduação do engenheiro eletricista. Outras formações, como por exemplo engenharia civil, arquitetura, embora tenham atribuição para realizar serviços elétricos, eles não possuem tanta profundidade. E como na perícia judicial nós temos a necessidade de explicar, esclarecer algum fato para o judiciário, é uma área que costuma valorizar e destacar o profissional de engenharia elétrica. Aqui nesse gráfico nós vamos perceber o que eu quero falar para vocês, que é o valor percebido pelo nosso trabalho como perito engenheiro eletricista. Se nós pegarmos a linha do tempo de uma instalação elétrica, vamos supor aqui uma instalação industrial, nós temos o início dessa instalação, que é concebida através de uma ideia na etapa de concepção. Depois nós vamos para a etapa de início de um projeto, após verificar que há viabilidade para realizar este projeto. Depois de executado o projeto, nós temos o início da vida útil dessa instalação elétrica industrial. Após o início dessa instalação elétrica, da utilização, é necessário muitas vezes ao longo do tempo otimizar, fazer manutenções, até que um dia essa instalação tem um problema ou tem um sinistro e é necessário também investigar qual é esse problema, qual foi esse sinistro, o que ele causou e estabelecer um nexo causal, o que a gente chama de investigação, que é uma área pouquíssimo explorada durante a graduação de engenharia elétrica e que eu ensino aqui na Escola de Perícias, a elétrica forense. Nessa etapa de investigação, o nosso conhecimento como engenheiro eletricista vai ser fundamental para investigar as causas, como eu falei, desse problema, desse sinistro, para que alguém seja responsabilizado, alguém consiga ser encontrado para reparar um eventual prejuízo causado ou também corrigir esse problema que aconteceu. Então, nessa etapa de investigação, nós temos aqui o que a gente costuma falar da engenharia elétrica forense, que é a perícia, um trabalho que valoriza, como eu falei, o nosso conhecimento devido à profundidade. Aqui no gráfico até coloquei um pouquinho mais alto, porque no nosso país nós temos uma cultura não prevencionista e de muito julgamento, basicamente. Nós basicamente preferimos buscar a responsabilização muitas vezes do que a prevenção. Então, acontece um desabamento, vão atrás dos engenheiros responsáveis por um desabamento. Acontece um rompimento de uma barragem, não há muita preocupação com a prevenção, né, em prevenir um acidente grande como esse. E sim, lá depois corre-se atrás de responsabilizar. Aqui no nosso país a gente tem essa cultura, infelizmente é um país onde as autoridades não costumam investir em prevenção, não costumam investir em instrução do seu povo. Isso faz com que nós tenhamos, claro que nós engenheiros eletricistas somos privilegiados porque temos 5 anos de estudo, nós temos uma instrução muito maior que a média da população brasileira, mas como eu falei, a população em geral, o povo em geral brasileiro acaba não sendo muito bem instruído em relação a isso, e isso não é muito incentivado, essa cultura prevencionista durante os primeiros anos, a educação básica, enfim. E nós temos aí um problema bem grande
porque nós, engenheiros eletricistas, durante a nossa graduação, focamos, né, o conhecimento muito nessas três áreas iniciais, como eu comentei com vocês, que são a etapa de viabilidade, de projeto e de execução. Até coloquei em vermelho aqui no gráfico, que é o que a maioria das graduações, ou a grande maioria das graduações de engenharia elétrica ensinam, tá? Principalmente a questão do projeto, né? Se eu perguntar para vocês se vocês já ouviram falar de perícia durante a graduação, muito provavelmente a resposta será não. Já fiz várias pesquisas nesse sentido e sempre mais de 80% das pessoas que respondem à pesquisa dizem que não ouviram falar de perícia durante a graduação. Então nós temos dois lados, né? Engenheiros indo para os dois lados, os que continuam na área de projetos, tentam a área de projetos, que já é uma área mais saturada, até coloquei aqui, ó, vai ser necessário mais equipamentos, mais softwares para concorrer com a grande maioria dos engenheiros eletricistas que estão desse lado, atuando aqui em concorrência com engenheiros civis, arquitetos, também eletrotécnicos que realizam projetos elétricos, e tem os engenheiros que estão conhecendo esse novo mercado da engenharia, porque nós já temos muitas construções, muitas edificações, muitas instalações elétricas em geral que já estão precisando de manutenção ou que já estão tendo sinistros, problemas e vão precisar dessa investigação, dessa perícia de você, meu amigo engenheiro eletricista, que vai estudar para ser um profissional destacado no mercado e vai atuar no mercado com muito mais especificidade, remuneração como consequência, porque tem menos concorrência nesse mercado, e reconhecimento. Somado a tudo isso, nós temos um nicho muito interessante de atuação, que é a perícia judicial, que é basicamente ajudar o judiciário com o nosso conhecimento técnico. Eu já entro mais em detalhes sobre a atividade de perito judicial. Antes eu quero que você entenda aqui as oportunidades. No nosso judiciário nós temos muitos processos judiciais, milhões de processos judiciais. Aqui eu coloquei alguns números do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2022. E nesse informativo do Conselho Nacional de Justiça, nós temos mais de 60 milhões de processos judiciais parados na Justiça Estadual, que é o ramo de justiça onde nós teremos as nossas perícias judiciais, principalmente as que envolvem distribuidoras, fabricantes, que são um nicho de atuação bem importante e uma grande demanda para nós engenheiros eletricistas. Somado a esse grande número de processos pendentes, nós temos também na Justiça Estadual mais de 19 milhões, quase 20 milhões de processos judiciais novos a cada ano surgindo na Justiça brasileira. Isso torna a atividade de perícia judicial uma atividade com bastante demanda, principalmente para nós engenheiros eletricistas. A gente vai entender sobre isso ao longo dessa primeira aula. E também uma atividade que tem muita renovação ano a ano, e nós engenheiros eletricistas somos privilegiados, como eu vou mostrar os prints dos meus alunos, porque nós acompanhamos o desenvolvimento tecnológico. A energia elétrica é um bem essencial e ela precisa estar sempre em um nível adequado e com continuidade. Aqui eu coloquei algumas imagens de nomeações dos meus alunos na área, como por exemplo o Guilherme, que está dizendo aqui, ó, curtindo bastante realizar as perícias, mais do que eu imaginava inicialmente. Tá pensando em virar o leme dele para esse lado? Já virou, na verdade. O Gilmar, que colocou, ó, estou recebendo várias nomeações em perícias de incêndio. Você já imaginou que poderia realizar uma perícia de incêndio, meu amigo engenheiro eletricista? Hoje fui nomeado para mais uma. Ali embaixo o André colocou, rapaz, aqui voando, já nomeado em 13 perícias. E o André, que teve 7 nomeações em um mês. Ali no lado direito nós temos o Lucas, que foi nomeado em uma semana, recém tinha começado o curso, e o João Paulo informando que teve um caso de assistência técnica, que é da nossa turma 10, a turma mais recente. Então nós temos um grande número de oportunidades na perícia judicial elétrica que vai valorizar o nosso conhecimento, inclusive de forma financeira. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus seguidores,
Onde tem dinheiro, tem oportunidade. E aqui nessa reportagem da Isto É, nós temos que o setor elétrico acumula 90 bilhões em processos judiciais, né? Somando os valores de causa dos processos judiciais. É importante a gente entender isso, porque onde tem dinheiro realmente tem oportunidade. E esses processos judiciais que acumulam 90 bilhões são do setor elétrico, principalmente distribuídos nas distribuidoras, transmissoras e geradoras. E para nós, quando nós começarmos a atuar nessa área, a gente vai perceber que as distribuidoras estão muito relacionadas com os nossos processos judiciais, onde há nomeações de perícias. Quero também comentar com vocês sobre agora as oportunidades, sobre a origem das oportunidades. No nosso país, nós temos o privilégio de pertencer a um país onde a energia solar, a energia eólica, nós temos um potencial hídrico muito forte. A energia no nosso país, ela é um bem que vai crescer cada vez mais, que vai ter uma oportunidade, uma continuidade muito grande. E nós temos também muita coisa boa para comentar sobre a perícia judicial. No nosso país, nós temos um número de unidades consumidoras acima de 80 milhões. Então, nós temos a energia chegando a mais de 80 milhões de pontos espalhados por todo o nosso país, a maioria aí na classe residencial. Além disso, nós temos um país que não para de crescer a sua malha. Nós temos um país em que a energia solar ultrapassou a marca de 2 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados no país. Então nós temos um grande número de instalações que não para de crescer e que em algum momento vai ter algum problema, vai ter uma divergência em relação a algum valor cobrado, vai ter algum sinistro envolvido, e é aqui que entra o perito engenheiro eletricista com mais e mais oportunidades. Trouxe também um gráfico para a gente conversar sobre essa especificidade que nós temos na atuação como perito engenheiro eletricista. E mais do que isso, atuando como perito judicial engenheiro eletricista, nós temos uma atividade que tem uma certa imprevisibilidade do ponto de vista do conhecimento. Nenhuma perícia é igual à outra, o que torna parte do nosso trabalho mais inteligente. É necessário mais inteligência, é necessário mais conhecimento, é necessário mais preparo. E nós, engenheiros eletricistas, temos isso muito mais do que os engenheiros civil, os arquitetos, os técnicos em construção civil ou em edificações e os eletrotécnicos. Na perícia, nós temos um trabalho que é não rotineiro e cognitivo, um trabalho inteligente e que não tem uma rotina. Cada perícia é diferente da outra. Então, essa inteligência vai nos diferenciar de todos esses profissionais que têm atribuição para fazer serviços elétricos. E nesse estudo aqui feito pelo Banco da Reserva dos Estados Unidos, nós temos aqui a taxa de empregabilidade e dá para notar facilmente que nós temos uma taxa que cresce ao longo do tempo e que é muito maior que a de outros tipos de trabalho. O trabalho não rotineiro e inteligente, o trabalho não rotineiro e cognitivo, como é a perícia judicial, é o futuro. Nós sermos profissionais que somos soluções o tempo todo vai valorizar o nosso conhecimento, vai valorizar a nossa hora técnica, nós vamos conseguir sim ter uma renda cada vez maior se nós focarmos neste tipo de trabalho. Então fica bem claro a diferença de um trabalho que é rotineiro de um trabalho não rotineiro. Outra questão importante, agora já chegando à perícia judicial de engenharia elétrica, vamos aqui desfazer alguns mitos. Para atuar como perito judicial, o engenheiro eletricista não precisa realizar concurso público ou fazer uma entrevista de emprego. O engenheiro eletricista que quer ser perito judicial também não vai ser filiado à associação ou sindicato, ou pelo menos não precisa ser. Não vai precisar comprovar experiência também. Muitos recém-formados me perguntam: será, Vitor, que eu posso ser perito? Será que isso não é um impeditivo? Na maioria dos casos não vai ser impeditivo. Somente o Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Piauí, como está nos slides,
é que cobra uma experiência de 2 anos desse profissional que quer começar na perícia judicial, mas essa experiência é na área de engenharia elétrica para quem quer atuar com perícias de engenharia elétrica. Outra dúvida bem comum: não precisa ter empresa, não precisa ter CNPJ. A atuação como perito judicial é no CPF, pessoal. É assim que eu atuo, é assim que eu recomendo os meus alunos atuarem, tá certo? Não precisa ter empresa. Outra objeção, que a perícia judicial facilita muito a atuação do engenheiro eletricista, o engenheiro eletricista que quer retornar para a área, o engenheiro eletricista que se aposentou ou que simplesmente quer uma renda extra ou que quer começar uma nova atividade dentro da área. Dúvidas também sobre aposentados, prestadores de serviço, empresários, servidores, quem é funcionário CLT, pode ser perito judicial também. Os aposentados vão ter que voltar a contribuir ali com o CREA, vão ter que estar ativos no CREA. Os prestadores de serviço que já são autônomos também podem atuar de forma autônoma com a perícia judicial. Os empresários da mesma forma. Os servidores vão ter que ver ali se o estatuto deles permite que eles tenham uma outra atividade. Se sim, podem atuar perfeitamente como peritos judiciais. E os CLTs, dependendo do caso, né, de tempo e tudo mais, vão ter ali que achar uma brecha no horário, ou fazer as perícias no final de semana, ou combinar com o chefe algum horário durante a semana, ou combinar com as partes do processo judicial, depois a gente vai ver mais sobre isso, algum horário fora do expediente para fazer suas perícias, mas é perfeitamente possível também e todos eles podem ser peritos judiciais. O requisito fundamental, pessoal, para a gente se tornar perito judicial é esse aqui, ó. É o engenheiro eletricista ser um profissional legalmente habilitado. É isso que a lei cobra de todos. Ser um profissional legalmente habilitado para um engenheiro eletricista é ele ser graduado, ter a sua formação em engenharia elétrica e estar ativo no conselho profissional, que no nosso caso é o CREA. Entendido que nós precisamos para sermos peritos judiciais, agora nós vamos entender a base, o que nós precisamos entender sobre o conceito de perícia judicial, para continuarmos o nosso aprendizado aqui no minicurso. O que é uma perícia, professor? A perícia é um exame técnico-científico de uma situação, fato ou estado que é redigida por um especialista. Adivinha quem é o especialista? É o engenheiro eletricista, especialista na área de engenharia elétrica aqui no nosso caso. Numa determinada disciplina, que é o perito legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer um fato e apurar as causas motivadoras do mesmo. Então deixei as 3 palavrinhas aqui em destaque: um exame, o especialista e as causas, porque esses são os 3 pilares da perícia. No exame nós vamos estar envolvido com um rigor científico, porque normalmente uma perícia servirá para provar uma situação. Então, para não cometermos nenhuma injustiça ou não ajudarmos outra pessoa a cometer essa injustiça, é importante que a gente tenha um rigor científico e que tudo que nós analisarmos tenhamos a convicção que é a verdade. No segundo pilar é o do profissional, que é especialista na área, que é o perito. E o terceiro caso é a motivação, são as causas motivadoras, esse estudo que diferencia principalmente a perícia das outras ferramentas diagnósticas. Sempre quando nós estivermos procurando a causa de um problema, nós estaremos relacionados com o conceito de perícia, que é diferente em relação às outras ferramentas diagnósticas, como eu coloquei aqui. A consultoria é basicamente uma prescrição. Você analisou e vai prescrever uma solução. Como a gente vai no médico lá, ele prescreve algum remédio para a gente tomar, para a gente melhorar uma situação que não está boa. A vistoria está relacionado com o termo da vista, realmente é ir lá olhar o que está acontecendo no local. A inspeção está relacionada com uma medição, com uma aferição, como por exemplo, você medir o aterramento, como é que está a resistência de aterramento de um local. A auditoria é um ateste em relação a uma norma, ou uma legislação, ou algum preceito já estabelecido, verificar se está conforme ou não conforme, por exemplo. E a avaliação é uma ferramenta onde a gente vai avaliar o valor financeiro de um bem. Já a perícia, então, tem outras características, como a gente colocou aqui no nosso slide.
os 3 pilares, que é principalmente o rigor científico, a presença de um profissional especialista na matéria e estabelecimento do nexo de causalidade, do nexo causal, que é basicamente saber a causa que provocou esse efeito. E a gente vai explicar isso numa perícia através do nosso exame pericial materializado em um laudo. Entendido o conceito de perícia, nós partimos para a perícia judicial, né, que é um ramo da perícia onde a gente vai aplicar esse conhecimento dentro de um processo judicial. A perícia judicial, conforme o Código de Processo Civil, é um meio de produção de prova, que a gente chama de prova técnica, prova material, prova objetiva, que é baseada em situações objetivas, materiais e técnicas, onde a gente vai precisar do conhecimento desse profissional que tem a indicação de um juiz dentro de um processo judicial, através de uma nomeação, para que nós, engenheiros eletricistas que vamos atuar na perícia, auxiliamos ali o juiz que nos nomeou, ele a proferir a melhor sentença possível, com mais subsídios possíveis, para proferir realmente uma sentença que traga a justiça à tona, traga a verdade à tona, responsabilize quem deve ser responsabilizado, repare o dano que deve ser reparado ali para as partes que participam de um processo judicial. O próprio Código de Processo Civil traz no artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O próprio Código de Processo Civil pede, né, esse conhecimento técnico. A perícia judicial é um dos meios de prova, a prova técnica, como a gente falou. Existem os meios testemunhais, documentais, entre outros, né? Então o juízo aproveita esse arcabouço, esse conjunto de provas para fazer a sua sentença. Normalmente, quando há uma perícia, é a perícia que se sobressai em relação às outras. Não há uma hierarquia, mas normalmente quando existe a perícia, como ela traz essa convicção, traz essa verdade através de fatos materiais encontrados, ela tem uma robustez muito grande normalmente dentro dos processos judiciais, o que dá uma satisfação enorme para nós, engenheiros eletricistas que vamos atuar nessa área, porque nós auxiliamos a justiça com o nosso conhecimento e com isso nós ajudamos a sociedade. Então é um honroso encargo que traz uma satisfação pessoal muito grande para mim, e você, tenho certeza, vai gostar muito de atuar nessa área também, e também traz um protagonismo para nós engenheiros eletricistas muito grande, porque as partes, tanto a parte autora quanto a parte ré de um processo judicial, sabem da importância que o perito tem dentro do processo judicial. Coloquei aqui um slide, uma amostra de como acontece uma nomeação de um perito dentro do processo judicial. Até aqui nesse exemplo vai estar ali, ó, nomeio como perito o engenheiro elétrico Vitor Scarpari Stadin. Às vezes o juiz não conhece que nós gostamos da denominação de engenheiro eletricista, então faz parte. Então aqui ele está fazendo seu despacho de nomeação, ele aceita ou não a prova pericial nesse despacho, se foi pedido pelas partes, ou às vezes ele mesmo, de ofício, como a gente fala, ele solicita a prova pericial e nomeia então o profissional que ele acha mais adequado para aquela demanda. Aqui no caso era uma perícia de danos, então ele nomeou danos elétricos, ele nomeou um perito engenheiro elétrico, aqui o engenheiro eletricista. Importante também a gente entender como funciona, né, a estrutura de um processo judicial e os personagens da perícia e como isso se transforma em oportunidades para nós, engenheiros eletricistas. Então, no processo judicial, nós vamos ter ali o juiz como autoridade judiciária no centro, porque ele é isento em relação às partes, ele vai ter que fazer o julgamento com base nas provas que ele encontrar dentro do processo judicial. Nós temos a parte autora ou autor do processo judicial e a parte ré, que é a parte ali que está em litígio com a parte autora, uma de cada lado. Então elas estão em um litígio e o juiz ali, como neutro, vai julgar o caso, vai proferir a sentença para aquele caso específico. Quando há uma necessidade, ou as partes solicitam, ou o juiz mesmo percebe que precisa de prova pericial naquele processo judicial, ele vai nomear um profissional da sua confiança, que é o perito judicial, essa pessoa que a gente está conversando até agora aqui na nossa aula, ou perito do juízo, também chamado. Esse perito também é neutro em relação às partes e ele é de confiança do juiz.
Quando há uma nomeação de um perito, tanto a parte autora quanto a parte ré pode indicar no processo judicial uma contratação direta entre a parte autora e esse profissional, um assistente técnico. Cada uma pode indicar o seu, um profissional da sua confiança, normalmente profissionais também com conhecimento técnico na matéria, que vão basicamente fiscalizar o trabalho do perito judicial, né, como uma forma de defesa para não deixar com que o perito judicial também cometa um erro em relação à sua parte ali, ou a parte que o assistente técnico foi contratado. Então nós vamos ter mais 2 oportunidades como assistente técnico, totalizando 3 oportunidades em cada processo judicial onde há perícia, onde há nomeação de um perito judicial. Obviamente, quando você atua como perito do juiz, você não vai poder ser assistente técnico em um mesmo processo judicial. Mas se nós pegarmos aqueles 60 milhões de processos judiciais parados, aqueles 20 milhões de processos judiciais que se renovam a cada ano e multiplicarmos por 3, nós vamos ter um grande número de oportunidades para nós engenheiros eletricistas. Então torna aí a atividade com uma demanda muito alta para nós. Uma dúvida que todo mundo me pergunta é sobre como iniciar na perícia judicial, o que fazer, qual é o primeiro passo para a gente se colocar à disposição para ser perito judicial. Isso funciona através de um cadastro que o Tribunal de Justiça tem. E isso eu vou ensinar para você, meu amigo engenheiro eletricista, na nossa imersão ao vivo. Vai ser ao vivo, onde eu vou ensinar então como fazer, onde é que se faz e outras dicas importantes para fazer esse cadastro da forma correta e você ter oportunidades na perícia judicial. Também vou falar várias coisas importantes ao longo do nosso curso, do nosso mini curso, aqui ao longo dessas 3 aulas que a gente está fazendo no mini curso. Nessa imersão é muito importante, você vai aprender como aplicar o seu conhecimento para transformar aí em uma renda extra de R$15 mil todo mês através da perícia judicial. Vários passos importantes como cadastro, situações que você precisa fazer para evoluir dentro da carreira de perícia judicial e tudo isso eu vou te ensinar ao vivo na nossa imersão, um conteúdo fantástico para você ficar atento. Antes da gente falar sobre o nosso caso prático que eu trouxe para a nossa aula 1 do mini curso, eu queria comentar com vocês para quem é a perícia judicial, para quem vai se identificar bastante com a perícia judicial, para quem eu indico a perícia judicial. Então eu trouxe aqui algumas pessoas que vão ter a oportunidade de ganhar essa renda maravilhosa proporcionada pela perícia judicial, um trabalho que valoriza o nosso conhecimento dentro da área de engenharia elétrica. A primeira dica que eu dou é para quem está buscando renda extra com flexibilidade. Flexibilidade de horários, como por exemplo, você pode escrever os seus laudos periciais de madrugada, se você gosta, no final de semana, de noite, enfim, fora do seu horário ali, se você tem um outro trabalho, por exemplo, uma atividade paralela com a perícia judicial. Além da flexibilidade de horário, você tem flexibilidade geográfica, você pode escrever esse laudo onde você preferir, na sua casa, no escritório. Se você fez uma viagem, você pode levar o seu computador e escrever suas petições e seus laudos periciais também. Essas atividades a gente vai conversar mais durante a imersão ao vivo. O segundo, quem busca as primeiras oportunidades na área de engenharia elétrica. Então, muitos profissionais recém-formados me perguntam, ou quem quer retornar para a área de engenharia, ou quem nunca atuou na área de engenharia elétrica pergunta: Vitor, nunca tive uma experiência na área, a perícia judicial é para mim? Sim, a perícia judicial, ela valoriza o nosso diploma, ela valoriza o nosso conhecimento adquirido na graduação, onde nós temos um conhecimento muito maior que essas outras áreas que eu comentei, como arquitetura, engenharia civil, dentro da área de engenharia elétrica, eletrotécnicos, estudaram muito menos, e na perícia judicial esse conhecimento profundo vai ser essencial para nos destacar, e os juízes preferem os profissionais que têm este conhecimento mais aprofundado, porque eles vão conseguir gerar mais resultados nos seus trabalhos, nos seus laudos periciais. Então, aqui para os profissionais que estão buscando as primeiras oportunidades, assim como eu fiz, né? Eu tinha 1 ano de formado quando eu comecei na perícia judicial e desenvolveu demais a minha carreira como engenheiro eletricista. Eu recomendo demais a perícia judicial de engenharia elétrica. Quem busca evoluir e se destacar dentro da área de engenharia elétrica, eu sempre falo, a perícia te deixa mais inteligente. Então,
A gente vai estudar mais, a gente vai ter caso, nenhuma perícia é igual a outra, como eu comentei. Então nós vamos sempre aprendendo, atualizando o conhecimento, sempre nos aprofundando, dependendo de cada objeto de perícia, de cada problema que nós vamos resolver ali para o judiciário. Para quem está parado, aposentado ou fora da área de formação e quer retornar para a área, a perícia judicial é maravilhosa, vai te dar ali oportunidades dentro da área de engenharia elétrica, em uma atividade que vai valorizar muito mais o nosso conhecimento como engenheiro eletricista. E quem já trabalha, mas assim como eu estava cansado do trabalho atual, se sentindo desvalorizado muitas vezes, estagnado e sem perspectiva, a perícia judicial vai dar uma nova perspectiva para a sua vida, para a sua carreira como engenheiro eletricista, uma oportunidade, uma carreira que vai proporcionar um crescimento muito grande, assim como aconteceu na minha e nos meus alunos da formação em perícias judiciais elétricas, que também vai abrir uma nova turma durante a imersão ao vivo. Agora eu queria comentar com vocês o nosso caso que eu preparei para a aula 1. Foi um caso de perícia judicial em uma situação de danos construtivos. Não era uma perícia minha, era uma perícia de um engenheiro civil que ia fazer essa perícia de danos construtivos, então, em uma entrega de um apartamento para um cliente que teve ali desdobramentos. Durante essa entrega do apartamento, o cliente percebeu que havia rachaduras, fissuras, problemas construtivos no apartamento dele. E aí ele solicitou correções, várias correções para a construtora que estava realizando, executando o projeto, e durante uma dessas manutenções um eletricista teria supostamente provocado um curto-circuito no quadro, e além de todos os danos construtivos, tivemos mais danos, só que daí de cunho elétrico, na área elétrica. E para isso o engenheiro civil estava inseguro de fazer esse exame, obviamente, porque a maioria do exame era de danos construtivos, era da área de engenharia civil. Mas para a parte elétrica, ele me procurou então e pediu para que eu fizesse a perícia relacionada à área elétrica nesse caso, para verificar o que tinha acontecido, se aconteceu um curto-circuito mesmo, uma sobretensão, o que poderia ter acontecido nesse caso. Então eu fui com ele até o local e dentre vários equipamentos, tinha coifa, tinha máquina de lavar, tinha um motor da banheira que tinha no banheiro, tinha luminárias como essa aqui, por exemplo, que eu trouxe na imagem, que me trouxe uma informação muito relevante nesse caso específico, entre outros equipamentos da cozinha principalmente. Nesse exame pericial, então, analisei o quadro que tinha lá no local, ele já havia sido reformado, mas as luminárias ainda não estavam funcionando no dia do exame pericial. Então a gente sempre tem um lapso temporal, mas algumas coisas ficam preservadas, e as luminárias me trouxeram uma informação muito importante. Normalmente, quando nós temos uma sobretensão ou alguma anomalia na qualidade da energia elétrica provocada por um curto-circuito, um arco elétrico, nós temos que observar com muita atenção a entrada de energia elétrica dos equipamentos, para tentar entender se foi uma anomalia originada na fonte ou na carga. E aqui eu percebi que havia um pequeno filtro aqui com capacitores nessa luminária, e nessa imagem mais detalhada eu percebi que o capacitor estava estufado ali, estava até quebradinho, explodiu o capacitor, e esse capacitor tinha 250 volts ali de capacidade nominal. E com isso eu percebi que sim, havia a possibilidade de ter ocorrido uma sobretensão, uma tensão que ultrapassou esses 250 volts. Aqui em Santa Catarina a tensão de fase neutra é 220 volts. Então muito provavelmente nós tivemos um fenômeno elétrico, uma anomalia, e que era compatível com um curto-circuito provocado perto ali do equipamento, na origem, mais para a origem de fonte, ou o que a gente chama a montante do equipamento, e com isso foi possível constatar então a compatibilidade com um curto-circuito ali no local. Então, da parte elétrica, o cliente que reclamou da concessionária teve êxito aí. Teve outros problemas relacionados à construção civil
que se desenrolaram aí, eram de outra área, mas para nós engenheiros eletricistas aqui o mais importante foi realmente a constatação, né, da possibilidade deste curto-circuito. Então a narrativa dada ali pelo cliente estava compatível com o que a gente observou no local aqui, principalmente com esse capacitor que apresentou um estufamento, indicando realmente uma possibilidade de sobretensão. Pois bem, chegamos ao final da primeira aula do nosso mini curso de perícia judicial para engenheiros eletricistas, um mini curso preparatório para a nossa imersão ao vivo. Nessa aula 1 nós entendemos como nos destacar da concorrência e ser muito bem valorizado pela nossa hora técnica, atuando como engenheiro eletricista. Trouxe case, expliquei um pouquinho sobre a base da perícia judicial, entendemos como funciona a estrutura básica e os personagens da perícia judicial, as oportunidades, como eu comentei, como a energia elétrica, como o nosso conhecimento na área é fundamental para nós sermos profissionais protagonistas dentro dessa área de atuação para a justiça, ajudando a sociedade como um todo, com uma satisfação profissional enorme e um protagonismo bem importante. Na aula 2 nós vamos entender o que podemos esperar da remuneração de um perito judicial engenheiro eletricista e vamos falar sobre os tipos e volume de demandas na área de engenharia elétrica para solidificar. Hoje nós entendemos a origem, por que temos bastante demandas. Amanhã a gente vai entender quais são as demandas para nós que estamos aqui no nosso mini curso, compreendermos bem em que áreas o profissional perito engenheiro eletricista dentro da área de engenharia elétrica vai atuar. Então é uma aula maravilhosa e você vai entender bastante coisa importante sobre a remuneração na prática também. Então eu te espero na nossa aula 2 do mini curso, o nosso mini curso preparatório, ensinar a ganhar R$15.000 por mês como renda extra através da perícia judicial de engenharia elétrica. Até a nossa aula 2.